Você já deve ter ouvido falar que Fernando de Noronha é um lugar muito lindo e tem uma das praias consideradas a mais bonita do mundo, mas também deve ter ouvido falar que ir para lá é muito caro. Mas caro quanto? Noronha é tudo isso mesmo, e a gente também ouviu que era absurdamente caro. E sim, não é algo baratinho, mas nós decidimos planejar e descobrir essa experiência do melhor modo possível, na prática. Hoje eu vou contar o quanto nós gastamos de fato com todos os números para ficar 5 dias nesse paraíso chamado Fernando de Noronha. Começando pelo planejamento. A gente pesquisou muito sobre o local e decidimos nos organizar com antecedência. Essa é a chave que abre a porta da economia. Ficamos por um tempinho acompanhando os valores de voos e de hospedagem. No fim, compramos passagens no final de maio para viajar no final de outubro de 2025, ou seja, compramos com um pouco mais de 4 meses de antecedência. As datas da nossa viagem foram do dia 24 de outubro ao dia 29 de outubro em 2025. E o nosso trajeto era de Porto Alegre até Guarulhos, que era a nossa conexão, e depois o destino final, Fernando de Noronha. E sim, tem voos direto de Guarulhos a Noronha. Nós compramos as nossas passagens diretamente com a Latam. O voo foi na classe econômica e sem bagagem despachada. Deu R$ 1.996 por pessoa e R$ 3.993 para o casal. A antecedência aqui faz a diferença, mas ainda assim, um dia depois que a gente comprou, apareceu uma outra promoção de o mesmo voo, cerca de R$ 200 mais barato. Só que daí já era tarde porque a gente já tinha comprado e não queria cancelar para comprar de novo. Então, fica aí a dica, né? Às vezes, mesmo se planejando, a gente acaba pegando ou não uma promoção. Agora falando um pouquinho sobre hospedagem. Nas nossas pesquisas pela internet, a gente priorizou encontrar algo confortável, bem localizado e que ajudasse a gente a economizar nas refeições. Ou seja, que tivesse estrutura para podermos cozinhar algo e também tivesse o café da manhã incluso. Nós acabamos optando por ficar na Vila Cordel, que é perto da Vila dos Remédios, e que era bem equipada. Tinha todos os itens para fazer o café da manhã incluso, como café, frutas, bolinho, água, biscoitos e muito mais coisas. E era muito bem localizado também. O único detalhe sobre a hospedagem era que a gente ia ter que fazer nosso próprio café da manhã, mas ela tinha todo o utensílio e todos os equipamentos para a gente poder cozinhar algo. E sim, nós levamos uma massa, um atum, queijinho ralado e a gente fez sim um dia de janta em casa. Bem, mas e quanto custou essa brincadeira? Foi R$ 4.082 para o casal e R$ 2.041 por pessoa. Ah, e esse foi o valor que a gente pagou no total das 5 diárias que a gente ficou lá. Agora vamos falar um pouquinho sobre as taxas obrigatórias. Em Noronha existem 2 taxas que todo mundo precisa considerar. A primeira é a TPA, Taxa de Preservação Ambiental, que é por diária. A gente gastou R$ 997 para o casal e R$ 498 por pessoa, considerando que nós ficamos 5 dias lá. A segunda taxa que você tem que pagar é a taxa do Parque Nacional do ICMBio, que é a taxa de acesso às praias. Dentre elas está a Praia do Sancho. A gente pagou R$ 373 para o casal e R$ 186 por pessoa. Lembrando que essas taxas ajudam na preservação da ilha e, portanto, sim, elas são importantes e precisam entrar no seu planejamento. Agora falando um pouquinho sobre os passeios. Nós reservamos um passeio de barco. A gente reservou antes de ir, entrando em contato com a empresa ainda em casa para reservar as nossas vagas. Se tratava de um passeio de barco pelas praias de dentro de Noronha, que passavam pelas praias mais bonitas, e tinha uma parada na Praia do Sancho. Nós pagamos R$ 500 para o casal, R$ 250 por pessoa. E esse passeio vale muito a pena, foi uma das experiências mais bonitas da nossa viagem. A gente conseguiu ver as praias pelo ângulo do barco e também conseguimos ver os golfinhos rotadores. A alimentação. Eu vou compartilhar também os valores reais das nossas refeições que a gente fez por lá.
Nós jantamos no restaurante chamado Maré Comida com Vida, que era uma comida oriental, meio havaiana, meio polvo, que deu 212 para o casal. Jantamos também no restaurante Dona Ostra, que era um peixe grelhado inteiro, um prato para dividir, era muito bem servido, deu 214 para o casal. La Bella Noronha, que era uma pizzaria, onde a gente comeu uma pizza grande, mais as bebidas, deu R$ 196. Na hamburgueria Dom Black, nós pegamos 2 hambúrgueres mais bebida, deu 187. Nós também almoçamos no Tia Regina, uma laminuta que foi ao meio-dia, muito bem servido na Praia do Porto. Inclusive fica a dica de restaurante bom e barato, deu 160 para o casal. Nós comemos alguns petiscos à tarde também, tomamos um suco na Praia do Cachorro, no Bar do Cachorro, que deu R$ 152. E para você ter uma noção de outras comidas que a gente provou por lá e seus valores, né? A gente comeu 2 gelatos pequenos e deu R$ 66, 2 crepes bem mirradinhos e pequenininhos, deu R$ 52, e uma água de coco lá era R$ 20. Por isso fica a dica, a gente conseguiu encontrar lugares bem em conta, considerando que a gente estava em Fernando de Noronha e a gente sabia que era um lugar muito caro por ser uma ilha e pela dificuldade de chegar a suprimentos lá. Mas nem por isso a gente deixou de aproveitar e sentir os sabores dos restaurantes e conhecer as coisas que tinham por lá. Ainda assim, a gente buscou equilibrar restaurantes com alguns lanchinhos que a gente levou e também a gente cozinhou um dia à noite. Outros gastos que nós tivemos por lá você provavelmente terá, incluindo lembrancinhas, recarga de água, que é R$ 5 por garrafinha por vez que você vai recarregar, a passagem do ônibus, que é R$ 5 por pessoa a cada vez que você vai usar ele, o táxi até o aeroporto, que a gente teve de cortesia na vinda, mas na volta a gente precisou utilizar, que foi R$ 40, e compras para cozinhar lá, né? Ou então as saídas para alimentação, passeios e outras despesas em Noronha. Tudo isso que nós tivemos de gasto lá deu R$ 2.461. Por fim, recapitulando os nossos valores totais gastos na nossa viagem. Nós pagamos no total de passagem de ida e volta de Porto Alegre para Fernando de Noronha R$ 3.993. A nossa reserva no Booking de hospedagem 5 diárias deu R$ 4.082. As taxas de acesso às praias custaram R$ 373. A taxa TPA deu R$ 997. E as despesas gerais que a gente teve na ilha, que incluem lembrancinhas, restaurantes, gastos por lá, passeios, etc., deu R$ 2.461. Isso nos dá o total de R$ 11.908 para o casal e R$ 5.954 por pessoa. Bom, não é uma viagem baratinha, mas com planejamento a gente conseguiu fazer de uma forma organizada e sem surpresas financeiras. Noronha é sim aquele tipo de destino surreal que a gente vê nas fotos e vídeos por aí e que recompensa o planejamento. Pra gente valeu cada centavo. E aí, o que você achou? Dentro do esperado, muito caro ou imaginava que seria mais? Curte, compartilha e fala aí nos comentários o que achou. Já vai planejando a sua aventura e boa viagem!